Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal espetacular sobre melhoria de processos, análise de dados e mais um montão de ideias que eu estou tendo para facilitar a sua vida. Você que trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento, ou trabalha na indústria, ou em empresas de serviços de qualquer que seja o tipo, tá? Ou no varejo, ou em business, de um termo geral, sinta-se muito bem. Seja sempre bem-vindo a todos os vídeos desse meu canal, tá? A gente está numa série, numa playlist muito interessante a respeito de planejamento experimental, DOE ou DOE, definições práticas, tá? Você está no quarto vídeo dessa playlist interessantíssima e hoje a gente vai falar de otimização e desejabilidade. Se você já está gostando desse conteúdo que a gente apresentou em vídeos anteriores, por favor, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, de contar que tem um canal muito bacana que surgiu aí para ajudar vocês e de indicar ele para vários colegas, universidades, onde quer que você esteja, tá? É sempre um prazer poder te ajudar e sempre que você tiver uma ideia nova, é só mandar para mim, que aí a gente amadurece aqui e vê a possibilidade de colocar informação dentro do canal também. Esse canal é feito com muito carinho para você, tá? Muito bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pediu, muita gente deixou comentário aí querendo que a gente falasse sobre e chegou o dia, chegou a hora. Otimização e desejabilidade. Israel, otimização e desejabilidade. Perceba que eu coloquei o otimização entre aspas, tá? Porque tem muita gente com dificuldade de entender o que é otimizar e até muitas vezes usa esse termo, essa palavra de uma maneira equivocada, tá? Então aqui a gente pretende desmistificar um pouquinho do que é a otimização e falar também sobre essa função desirability ou desejabilidade, traduzindo para o português, tá? Então, a primeira pergunta que você deve se fazer, você já está entendendo que sempre que eu começo um vídeo aqui, eu trago várias perguntas, que são as principais dúvidas, para que você comece a se sentir mais em casa, não é? Então, olha só. Primeira pergunta, preciso realmente otimizar? Isso é uma excelente pergunta. Muitas vezes, você já desenvolveu uma série de planejamentos experimentais que os planejamentos em si já lhe transmitiram um melhor resultado. Não há necessidade de fazer uma otimização. Seguir para esse passo. Por quê? Porque o que você já fez já lhe transmitiu a máxima resposta possível, a melhor resposta possível para aquele fenômeno que você está estudando, tá? Então, a primeira pergunta é, será que eu preciso realmente otimizar? Segundo, a otimização está relacionada 100% com a aplicação de planejamento de superfície de resposta? Essa é uma excelente pergunta, tá? Tem muita gente que pensa que para otimizar, obrigatoriamente você deve utilizar aquele famoso DCC, o delineamento do composto central, que tem ortogonal, rotacional e alguns outros também, tá? Ou seja, usar aquele famoso MSR, que são os modelos de superfície de resposta. Será que obrigatoriamente para otimizar eu preciso utilizar um MSR? A resposta para essa pergunta é não. Às vezes você pode já ter um modelo matemático ao fazer um planejamento comum, um planejamento clássico, fatorial completo, e desenvolvendo um fatorial completo, fazendo uma análise com pontos centrais. Depois eu explico para vocês o que é o ponto central, a gente vai ter vídeos aqui no canal também, mas fazendo um planejamento com pontos centrais, a gente tem ideia da variabilidade completa do modelo, ou se a gente precisa de algum termo quadrático para adicionar ao modelo, tá? Quando a gente faz esse tipo de planejamento e vê que é necessário termo quadrático, é aí que a gente parte para a aplicação de modelos de superfície de resposta, esses famosos MSR, tá? Mas algumas vezes a gente desenvolve um planejamento completo com ponto central e a gente vê que aquele planejamento já é suficiente para explicar muito bem aquele fenômeno que a gente está estudando, ou seja, não é necessário seguir um passo adiante a aplicação de modelo de superfície de resposta. Terceiro aqui, eu posso usar o termo otimização em minha publicação corporativa, tá? Num anuário corporativo, numa revista corporativa que você trabalha, ou numa reunião, tá? Ou então numa publicação científica. Devo utilizar o termo otimização? Sim, desde que você consiga provar que realmente houve uma otimização. Porque a otimização não está em apenas utilizar um MSR, utilizar uma informação em si, não. Para você otimizar, você tem que ter certeza
de que realmente você chegou ao melhor resultado possível, tá? E quarto, como explorar o gráfico de otimização. Isso é muito interessante, né? Como é que eu vou gerar o gráfico de otimização e fazer as análises dele, o que é que ele vai mostrar para mim, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Não se preocupa que a gente vai chegar lá já já, tá? Porque eu preparei um estudo de caso especial para vocês hoje, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu quero tratar aqui é o que é definitivamente otimização. Otimização, identificar a combinação de definições de variáveis que amplificam ao máximo os valores de uma resposta simples ou de um conjunto de respostas. Ou seja, será que você encontrou uma definição boa de fatores e níveis e aquela definição, naqueles valores exatos, eles estão amplificando ao máximo os valores do fenômeno que você está estudando, tá? Que pode ser uma resposta simples, por exemplo, eu quero melhorar o rendimento de uma reação química, ou eu quero aumentar o número de vendas, ou eu quero desenvolver um tipo de produto que tem uma pega por parte do cliente, como por exemplo uma garrafa, eu quero desenvolver a melhor garrafa possível, para que quando o cliente pegar, ele sinta-se dono daquilo. Eu posso utilizar a DOE para isso também, tá, gente? Então, será que eu defini quais são os meus fatores e os valores desses fatores que amplificam ao máximo essa resposta, que seria uma resposta única, ou uma otimização multi-objetivo de várias respostas simultaneamente, ou seja, eu quero diminuir ao máximo o custo e aumentar ao máximo o rendimento. Como é que eu consigo isso nos meus fatores, tá? Ou seja, eu quero encontrar qual é a configuração dos fatores que vão amplificar ao máximo, simultaneamente, ao melhor valor possível, uma série de variáveis de resposta. Gente, isso aqui é a cereja do bolo. É algo que, se você encontrar, com certeza você decola na carreira profissional, tá? Dentro do teu contexto aí. E também, a otimização é principalmente útil quando é necessário avaliar o impacto de muitas variáveis em uma resposta, tá? Você está estudando aquela resposta, aquele fenômeno, quer entender como é que aquele fenômeno se comporta diante dos fatores que produzem nele variação, tá? Então é muito bom você utilizar a otimização. Então, otimizar é encontrar o melhor valor possível, desde que ele seja o maior valor possível também dentre os encontrados, tá? Só abrindo um parênteses aqui, que para dizer que a gente otimiza uma resposta, pode ser que a mínima resposta, o menor valor dela, seja o melhor. E às vezes o maior valor dela é que vai ser o melhor. Eu vou chegar nessa diferença já já, tá? Mas otimizar é encontrar o melhor valor possível, o valor mais amplificado possível para aquela variável de resposta, e aí você comparar com o que outras pessoas estudaram em contextos diferentes, fazer um benchmark aí de mercado, para que você garanta que aquele é o melhor valor ótimo, e que para aquele melhor valor ótimo você tem aquele conjunto de variáveis escolhidas a dedo, tá? Definidas a dedo naqueles valores dos seus níveis também, tá? Então, qual é o principal objetivo? Ao otimizar as respostas, você deve especificar se o seu objetivo é maximizar, minimizar ou encontrar um target, um valor-alvo, tá bem, gente? Isso aqui é muito importante, porque a gente tem que minimizar a resposta quando o ideal for uma resposta de valor baixo. Por exemplo, minha variável de resposta é o custo. Eu quero minimizar ao máximo o custo, porque eu não quero gastar muito, tá? Ou às vezes, em relação ao custo, eu tenho um orçamento-alvo que eu preciso atingir, ou um range de orçamento que eu preciso atingir. Aí eu precisaria direcionar para o alvo, tá? Então o custo eu posso minimizar ou direcionar. Mas, olha, uma outra forma seria eu ter que maximizar uma variável de resposta. E eu maximizo quando o ideal é que o valor dela seja o máximo possível, ou seja, rendimento, como eu acabei de falar, tá? Eu quero que o rendimento seja o máximo possível, então a variável de resposta rendimento eu preciso maximizar. Ou então eu direciono a resposta para um ideal, um target, um valor específico, quando, por exemplo, eu estou desenvolvendo um equipamento que vai entrar dentro de outro. Então eu tenho que ter uma condição ali de diâmetro muito bem especificada. Então eu quero direcionar aquela amplitude, por exemplo, para um alvo específico, tá? Como o diâmetro. Então, quando existem variáveis de resposta, é possível especificar uma meta diferente para cada uma delas, tá? Quando existem várias variáveis de resposta.
Ou seja, eu posso trabalhar custo, rendimento ou alguma outra definição operacional. Eu quero melhorar a tensão, aumentar a tensão, ou diminuir a tensão superficial. Eu quero diminuir o valor de pH ou controlar no alvo. Imagine só que você tem uma série de variáveis de resposta, tá? Você tem que obter os melhores valores delas, o possível, mas simultaneamente. É para isso que a gente utiliza a otimização, tá? Uma pergunta aqui muito importante é o que é desirability ou desejabilidade, tá? Desejabilidade nada mais é do que uma função matemática. É uma função que recebeu o nome desirability, que também ela é tratada como uma função de transferência. E o que é que a função desirability faz? Ela avalia como as definições otimizam uma resposta única ou múltipla. É através de um cálculo de uma função, esse valor em específico ele varia de 0 a 1, e quanto maior for o valor daquela função desejabilidade, que a gente vai ver na prática onde é que ela está, maior a eficácia daquelas definições de fatores e níveis escolhidos na amplificação de uma variável de resposta, ou de uma ou de várias variáveis de resposta. Então você tem uma desirability uniobjetivo e uma desirability multiobjetivo, que é calculado com uma média ponderada, geométrica ponderada, de todas as desirabilities para cada uma das variáveis de resposta. Então essa função desejabilidade é a função matemática escolhida principalmente dentro de planejamentos experimentais, especificamente quando a gente vai falar de planejamentos experimentais clássicos, tá? Como planejamento fatorial completo, fracionado, modelos de superfície de resposta. Eles usam essa função de desejabilidade com o objetivo de calcular a relação, tá? Entre essas variáveis de entrada e as variáveis de resposta, tá? Agora, uma atenção especial aqui é que para interpretar uma otimização é muito importante, ou é mais eficaz, que essa interpretação seja feita em conjunto, ou seja, não apenas com resultados da análise, como conhecimento no assunto por profissionais especializados, informações básicas, princípios teóricos, conhecimentos relevantes obtidos em outras experimentações suas ou de outros grupos de pesquisa, da indústria, do serviço, onde quer que você esteja atuando. Então é muito bom você analisar o resultado dessa otimização, tendo um conjunto de especialistas que aprovem aquela análise que foi desenvolvida, para que aquela análise realmente faça sentido para o mundo real daquilo que está sendo estudado, tá? E uma pergunta muito boa aqui, que é aqui que a gente mergulha e parte para a prática, é como, de que forma você pode aplicar a otimização dentro de seus experimentos aí, tá? Então eu trago aqui um estudo de caso, que é um estudo de caso que desenvolvemos há pouco tempo atrás, tá? É um estudo de caso que parte dele está presente na literatura de vários livros aí, mas a gente remodelou esse estudo de caso, deu uma nova roupagem, colocou dados específicos para que servisse de uma maneira bem didática para a explicação, tá? Então imagina só, numa indústria de tecidos, um dos maiores problemas de reclamação dos clientes é que as malhas coloridas perdem a coloração muito rápido, ou seja, a capacidade de reter, de retenção da cor no tecido, naquela malha, está baixa, tá? E isso acaba ocasionando tecidos manchados. Ou seja, se a gente tem um tecido, a gente colore aquele tecido, e aquele tecido ele está disponibilizado com outros, e a capacidade de retenção da tinta no tecido está baixa, vai acabar ocasionando mancha, tá? Então, vamos partir para uma primeira parte dessa análise, ou seja, uma equipe de tinturaria, que seria esse setor que cuidaria disso, precisa encontrar meios de maximizar a retenção da tinta nesses produtos, para acabar de uma vez por todas com esse problema. Então, para isso, eles selecionam duas variáveis de entrada, a variável X1, que é a concentração de corante em gramas de litro, qual é a melhor concentração para a gente colocar naquela impressão ou naquela adição de tinta ao tecido, tá? E o fator 2 seria o tipo de corante. Como é que eles definiram isso aqui? Poderia definir de várias formas. Eu inclusive já te dei muitas maneiras, né, em vídeos anteriores, dentro dessa mesma playlist, de como é que você define bem esses fatores e esses níveis, tá? Pode ser com aplicação de análise de componentes principais, pode ser com análise comparativa de dados, de uma base de dados da empresa, ou comparando com publicações que foram feitas em anuários, em revistas científicas sobre aquele tema, ou então comparando o seu resultado com o resultado
de outra filial, da indústria em que você trabalha, tá? Ou de um concorrente. É assim que a gente pode definir. Ou então a gente junta um pesquisador-chefe, uma equipe de especialistas, para que eles indiquem, né, qual seria a melhor maneira de você definir quais são os melhores fatores, tá? Mas voltando aqui, escolheram dois: concentração do corante em gramas por litro, tá? E também o tipo de corante, a marca do corante que está sendo utilizado, tá? Eles avaliaram que esses dois aqui fazem sentido. Depois que está um estudo bem específico, eles avaliaram que essas duas variáveis de entrada fazem sentido para explicar o fenômeno. E na segunda parte da análise, a equipe desenvolveu um estudo de DOE para otimizar dois parâmetros simultaneamente, ou seja, eles têm dois fatores, estudaram cada um desses fatores em dois níveis, que a gente vai chegar lá, mas eles estão interessados não apenas estudar um índice de fixação da tinta, como também a avaliação do custo que eles têm, tá, para imprimir, para adicionar essa coloração àquele tecido. Então são duas variáveis de resposta: índice de fixação da tinta, que eles querem minimizar, ou melhor, maximizar, né? O índice de fixação eles querem maximizar. Tá? E por quê? Porque esse índice de fixação maximizado, quanto maior o índice de fixação, mais a tinta vai ficar presa no tecido, e isso vai influenciar com que diminua a quantidade de tecidos manchados, porque a tinta não vai desprender de um tecido para o outro, né? Então ele quer maximizar o índice de fixação de tinta e, simultaneamente, minimizar o custo total envolvido no processo. Deu para entender? Então ele tem dois objetivos. É uma otimização multi-objetivo, tá? Então a pergunta: qual a configuração dos tratamentos que otimizam simultaneamente ambas as variáveis de resposta? E quais foram as conclusões às quais eles chegaram, tá? Então com esse objetivo aqui que eu quero te convidar agora a gente abrir o Minitab e eu mostrar lá para você o passo a passo de como você pode aplicar uma otimização multi-objetivo dentro da sua realidade. Vamos lá comigo. Pronto, pessoal, eu estou aqui com o Minitab já aberto, tá? Eu inclusive já fiz toda a análise aqui para facilitar o passo a passo e diminuir o tamanho do vídeo também, tá? Mas olha só aqui. Aqui eu tenho nada mais, nada menos do que a minha base de dados, tá? Minha base de dados. Então o que é que eu quero te convidar a fazer? Primeiro a gente faz uma análise básica. Aqui está a minha worksheet com as informações obtidas, tá? Eu vou fazer esse planejamento experimental primeiro para você acompanhar o passo a passo. Mas olha só, aqui eu tenho o fator 1, que é a concentração gramas por litro, e o tipo de corante. Concentração gramas por litro, eu tenho um nível menor 31, nível maior 38 gramas por litro, ou seja, dois níveis, o menor é 31 e o maior é 38, tá? O tipo de corante tem o tipo de corante A e o tipo de corante B. Então aqui eu tenho um fator numérico e um fator categórico, tá? E aqui eu tenho as duas variáveis de resposta: o índice de fixação da tinta e o custo total. Esse índice de fixação de tinta, esses valores foram obtidos quando eles pegaram em cada corrida, cada linha dessa aqui, uma corrida experimental. Ou seja, aqui eles pegaram, por exemplo, uma camisa, colocaram o tipo de corante A nela, numa concentração de 31 gramas por litro. Aí fizeram o processo e obtiveram aquele produto ali. Aí aquela camisa, eles foram lá e mediram o índice de fixação de tinta na camisa. E também calcularam qual foi o custo total envolvendo o tipo de corante A e a concentração daquele corante. E aí ele tem, para cada uma das camisas aqui, que no total ó, são 16 camisas, tá vendo? 16 corridas experimentais, 16 camisas. Para cada camisa dessas, eles têm um índice de fixação de tinta e tem o custo total envolvido. Não tá bacana, interessante, bem claro, né, gente? Então aqui, ó, primeiro eu quero te mostrar como é que eu crio esse planejamento experimental, tá? Então, olha aqui, aba de Stat, DOE, fatorial, criação de um experimento fatorial. Lembrando que, para aquelas pessoas que não estão me acompanhando com o Minitab, para não ficar tão lento, eu estou passando rapidamente o vídeo, mas você pode pausar para poder estudar isso passo a passo, tá? Aqui eu tenho quantos fatores? Primeiro, fatorial com dois níveis? Sim. O número de fatores? 2. Quais são os experimentos? Fatorial completo, tá? Com 4 ensaios. E aqui, gente, o que é que eu estou fazendo? Aqui eu estou, como vocês viram que eu tenho 16 corridas experimentais, eu vou ter 4 multiplicado por 4, ou seja, eu tenho no total 4 réplicas. Isso é muito bom, porque já dá... você lembra que no DOE, um dos pilares do DOE é a replicação? Boa, muito bem, lembrou, né? Se você não lembrou, assiste o segundo vídeo dessa playlist que você vai lembrar, tá? Mas a replicação é muito importante para quê? Lembra de quê? Para que a gente calcule definitivamente o valor de erro puro de réplica.
que é muito importante, porque quanto menor esse erro puro de réplica, melhor vão ser os resultados que a gente vai obter do coeficiente de Fisher, do valor de P, tá? Do valor R quadrado do modelo, a variância explicada do modelo. Então é muito importante replicar e replicar com cuidado, tá? Então aqui eu fiz 4 réplicas nos pontos de extremidade. Vou dar o OK. Quais são os fatores? O fator A, tá? Ele vai se chamar concentração em gramas por litro. Você colocaria aqui a concentração gramas por litro. Ele é numérico? É numérico. Qual é o nível menor dele? 31. Qual é o nível maior dele? Tem 38. E o B, qual é? O B é tipo de corante. Você escreveria aqui, ó, tipo de corante. Qual é o tipo desse fator? É textual, categórico. E aqui você colocaria A e aqui colocaria B. Desse menos daqui. Tá bem, gente? Coloquei assim só para a gente agilizar um pouco mais. Aqui em opções, você tem a opção de aleatorizar os ensaios. Sempre deixa marcada essa opção quando você for, por exemplo, agora produzir as camisas, tá? Você teria que produzir as camisas de uma maneira aleatória. Tudo bem, gente? Mas aqui, a fins didáticos, eu vou deixar desmarcado para o OK, tá? E aqui em resultados a gente não muda nada por enquanto, tá? Quando eu desse o OK, a gente ia chegar a justamente essa tabelinha como ela está disposta aqui, tá? Então, se você está fazendo isso em casa, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui tá, você tem que digitar esses dois valores aqui para fazer o acompanhamento, tá? Agora tem cuidado de digitar 4,52 e 50,54 quando realmente estiver na linha 31 para concentração e A para o tipo de corante, tá? Aí você digita isso aqui e isso aqui. Israel, como é que eu vou digitar acompanhando tudo, Israel? Então, você pausa a tela e vai digitando os valores, tá? Sempre tendo cuidado com essas linhas, tá? Vou descer aqui um pouquinho também para você ver esses outros valores aqui de baixo. Ó, pode ir pausar. Observou? Beleza. E aí a gente já segue. Então percebe, ó, 31A, 38B, 31A, 38B. Tá? 31A, 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 31A são as réplicas que a gente tem para a corrida 31A. Perceberam que foram 4? Se você fizer isso para o 38B, você também vai encontrar 4, tá? Então é dessa maneira que o Mintap vai utilizar para fazer o cálculo do erro puro e gerar a análise de variância. Mas depois que você digitou tudo, agora você vai vir aqui em Stat, a DOE, e aqui em Fatorial, você vai para a análise do experimento fatorial. Clicando na análise do experimento fatorial, tá? Você agora tem duas variáveis de resposta, índice de fixação da tinta e o custo total. Ô Israel, o que é que eu faço? Eu analiso uma por uma? Não, aqui você pode selecionar as duas, seleciona as duas, tá? Dentro de termo de modelo, já a gente já está tendo termo até ordem 2, pode manter, tá? Covariáveis, gente, é uma coisa que depois eu vou fazer um vídeo específico com covariáveis, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com ela aqui agora não. A covariável é um tipo de fator que você não considerou no experimento, você não adicionou um bloco desse fator, você não considerou ele para fazer análise, mas você sabe que ele pode contribuir para um aumento da variação ou para uma explicação daquele fenômeno, tá? Então, você pode adicionar uma covariável aqui, por exemplo, 31A. Vamos dizer que a temperatura do ambiente, você pense que ela talvez pode alterar. Então, se você tem esse valor de qual foi a temperatura ambiente quando você desenvolveu essa carreira experimental 31A daqui, ó, tá? Essa sétima aqui, 31A, você tem o valor de temperatura, aí você pode plotar todos esses valores de temperatura numa outra coluna e adicionar ela como covariável para você estude se aquela covariável faz parte, e se ela fizer parte, ela só vai melhorar os valores dos índices F, P, R ao quadrado, tá? Do modelo. Tudo bem, gente? Tá? Mas aqui a gente não vai pensar agora em qual variável. Opções, a gente não faz transformação de box-cox, stepwise não. Aqui dentro de gráfico eu sempre gosto de deixar Pareto, mas você pode marcar esse gráfico de efeito normal aqui também, que eu posso comentar sobre ele, tá? E aqui deixar marcado 4 em 1, ou seja, analisar os 4 gráficos para resíduos, tá? Vim aqui e apertar em OK, tá? Quando você apertar OK, aí você vai cair aqui, ó. Ele vai gerar duas análises. Uma análise regressão fatorial para a primeira variável de resposta, que é o índice de fixação de tinta, tá? E
versus a concentração total. O fator é concentração total, né? Concentração aqui, gramas por litro. E ele vai gerar uma outra análise para outra variável de resposta, que é custo. Ficou claro, pessoal? Então aqui ele gerou duas análises. Uma análise para a índice de fixação de tinta e aqui uma análise para... aqui uma análise para concentração em gramas por litro e aqui uma análise para custo total. Perfeito, pessoal? Então vamos agora analisar cada uma delas, tá? Vamos lá. Fazendo a nossa análise aqui, a gente sabe, gente... Deixa eu só melhorar aqui, deixa eu só voltando, tá? Para você não se perder, nem eu me perder também. Olha só, nessa primeira aqui, a gente tem duas variáveis de resposta: índice de fixação de tinta e custo total, tá? Então aqui, pronto, agora a gente pegou a linha do raciocínio correta mesmo, ó. Aqui tem uma regressão fatorial para a variável de resposta índice de fixação de tinta. E aqui a gente tem outra regressão fatorial para a variável de resposta custo total. Ficou claro agora? Eu acho que agora ficou claro, né? Nessa de índice de fixação de tinta, quais são as variáveis de entrada? Concentração e corante. Nessa variável custo total, variável de resposta custo total, quem são as variáveis de entrada? Concentração e corante também. Ficou claro, pessoal? Porque deixa eu só melhorar a explicação para não ficar dúvida aqui. Olha só, aqui em resposta eu tenho duas respostas. Eu poderia escolher aqui, analisar uma por uma. Se eu fizesse aqui, desse ok, aí ele ia gerar esse primeiro. Se eu fizesse aqui, desse ok, ia gerar o segundo. Mas como eu coloquei as duas simultaneamente e deu ok, aí ele gerou uma para cima e uma para baixo. Ficou claro aqui agora, né? Vamos continuar. Acorda aí. Então, olha só. Aqui eu tenho as minhas análises, não vou me deter muito a elas, tá? Mas olha, o tipo de corante, para a variável de resposta, índice de fixação de tinta, tá? O tipo de corante, ele é muito significativo, mais significativo do que a concentração. Ou seja, é o tipo A ou o tipo B, a gente vai saber agora, tá? No sumário do modelo eu tenho que esses dois fatores explicam 85% de toda a variação do índice de fixação de tinta. Ou seja, o índice de fixação de tinta ele pode ser explicado em 85%, toda a explicação dele se deve a esses dois fatores escolhidos, concentração em gramas por litro e o tipo de corante, tá? Aqui, ó, eu poderia fazer essa análise mais individualista de cada um deles, né? Aqui tem a minha equação de regressão que a gente usa agora para fazer as análises futuras. Ou seja, se eu só tiver o tipo de corante B para comprar e a concentração que eu vou utilizar seja obrigatoriamente essa aqui, qual é o valor do índice de fixação de tinta? Aí é uma equação muito boa, né? Serve muito ela. Aqui eu tenho o Pareto, e o Pareto vai dizer justamente isso, ó. O que passa dessa linha vermelha aqui é significativo. Ou seja, o mais significativo, como a gente já viu na nova, lá em cima, é o tipo de corante. Tipo de corante e depois a concentração, que também é significativa. A interação não é significativa. Aqui, ó, na análise de resíduo, a gente observa que esses pontinhos seguem essa linha, em torno dessa linha vermelha, né? Então, há uma probabilidade grande de que siga uma distribuição de probabilidade normal. O histograma segue uma curva sinótica, aparentemente, tá? Aqui a gente tem esses valores. Isso aqui são as réplicas, ó, 4, 4, 4 e 4, tá vendo? Então, aqui a gente não tem nenhuma tendência específica. Aqui a gente tem uma aleatoriedade dentro da réplica, que toda a réplica não está indo no ponto só, ela está aleatorizando, né? E aqui também a gente percebe que, como aleatorizou as corridas, não existe nenhum vício relacionado à ordem de desenvolvimento das corridas com alguma variação externa. Esse gráfico de resíduo aqui eu expliquei bastante no vídeo 2 dessa playlist aqui, tá? Dúvida, volta, assiste lá, que está bem mais explicado. Então aqui a gente conclui a análise básica para uma fixação de tinta. Vamos agora para o custo total, que é outra variável de resposta. Vamos olhar agora apenas o custo total. Para o custo total, tudo foi muito significativo. 0,000. Eu quero aumentar para saber o valor exato aqui. Botão direito, casas decimais, 16 casas decimais. Então percebe aqui, ó, gente, que o tipo de corante, repetindo-se, né, essa característica dele, ele também é muito significativo para o custo total. Mais significativo do que a concentração também. Olha o valor do R2. Então, para custo, realmente, o tipo de corante e a concentração desse corante explicam quase 100% do custo, da variação que há na variável de resposta custo, tá? Então foi muito bem escolhido os níveis e fatores. Parabéns aí para quem desenvolveu esse experimento.
Então, pessoal, aqui está a análise de variância. Você pode analisar para o modelo, né? Para cada uma dessas etapas aí. Aqui está a equação. Aqui está o meu Pareto, que já diz que a segunda variável mais importante é a influência de interação entre A e B, ou seja, a concentração com o tipo de corante influencia muito no valor do custo, né? Então essa interação é significativa. E aqui a gente observa semelhantemente a mesma coisa do anterior, tá? Normalidade, a gente observa aqui uma curva normal sendo formada, aqui da mesma forma, aleatoriedade, aqui também, tá? Então, pessoal, já que a gente já analisou um por um e o objetivo da gente é a otimização, é a desejabilidade, então eu vou vir aqui em Stat, dentro de DOE, a gente vê o fatorial, já analisamos, tá? Eu tenho os gráficos fatoriais, que eu posso clicar em gráficos fatoriais para dar uma olhada. Quando você apertar aqui em OK, vai gerar isso aqui, tá? E a gente também tem aqui Stat, DOE, fatorial, e aqui em otimizador de resposta é onde vai estar a função desejabilidade, beleza, gente? Então, clicando em otimizador de resposta, a gente vai ter essa tela aqui, ó. São duas respostas, custo total e índice de fixação. O custo total a gente quer maximizar ou minimizar o custo? Minimizar o custo. O índice de fixação da tinta, a gente quer maximizar ou minimizar? A gente quer maximizar o índice, né? Porque quanto maior for esse índice de fixação, mais difícil o tecido vai manchar. A tinta vai se desprender, mais dificilmente, né? Ou então eu posso vir aqui, ó, colocar um valor-alvo. Aí aqui eu digitaria qual é o valor-alvo do índice. Eu quero um índice de 5, por exemplo, tá? Mas aqui o objetivo mesmo nosso é maximizar o índice, tá? Essa configuração, eu tenho a configuração relacionada ao valor inferior, superior, peso e importância, tá? Depois eu vou trazer aqui mais detalhes, tendo em vista que essa primeira playlist é uma playlist básica sobre a função desejabilidade. Mas no outro vídeo a gente vai trazer especificamente como é que eu vou trabalhar o peso. Ou seja, trabalhando um peso maior, eu consigo fazer com que ele atinja o resultado de minimizar ou maximizar mais rapidamente na etapa de cálculo ou menos rapidamente, tá? Zé, como é que isso vai impactar ou influenciar? A gente chega lá. Ou então a importância, qual é o grau de importância, qual é a grandeza de importância do custo em relação ao índice. Ou seja, é melhor ter um custo total menor do que ter um índice maior? Ou é melhor ter um índice maior do que ter um custo menor? Então isso vai ser definido com o grau de importância que eu der para cada uma dessas variáveis de resposta. Ou seja, ele não está otimizando simultaneamente todas as variáveis de resposta. Será que uma é mais importante do que a outra para que eu dê para essa mais importante um grau maior? Você está conseguindo entender, gente? Mas depois a gente vê um exemplo específico para variar isso aí, para a gente observar as respostas, tá? Mas aqui não vou alterar nada, tá? Aqui dentro de gráficos, mantenho marcado esse gráfico aqui. E aqui eu já posso dar o OK. Dando o OK, vai gerar essa otimização aqui. Mas vamos para o gráfico fatoriais primeiro. Abrir esse primeiro gráfico aqui. O que é que isso aqui está dizendo para mim? Ó? Aqui eu tenho a média de custo total, tá? Média de custo total. Então, tudo aqui está relacionado especificamente a custo, tá? Então, a concentração, ou variar a concentração de 31 para 38, você está percebendo que a alteração é muito pequena. É como se a concentração influencia sim, porque a gente viu que ela é significativa para o custo, né? Mas a influência dela não é tão grande quanto a influência do tipo de corante que a gente pode observar aqui. Agora percebe, quando a gente trabalha com tipo de corante B, isso aqui são influências individuais. Quando a gente trabalha com tipo de corante B, perceba que o custo é muito maior. E o tipo de corante A, o custo é muito menor, tá? Então aqui a gente já começa a tirar alguns insights, tá? E aqui a gente vê a análise de inter-relação, ou seja, a relação entre a concentração e o tipo de corante no custo total. Por quê? Porque a gente viu que em relação à variável de resposta custo total, essa interação pelo Pareto lá, né, é a segunda mais significativa, ou seja, a gente tem que dar importância a essa análise gráfica aqui, coisa que eu não vou fazer para a variável de resposta em fixação de tinta. Por quê? Porque a interação lá não foi significativa, né? Tá com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo, você vai perceber isso que eu comentei também. Mas na interação, olha só, aqui eu tenho concentração variando do nível menor para o nível maior, menor para o maior, e aqui eu tenho o tipo de corante, tá? Ou seja, quando eu uso o tipo de corante A, perceba que eu sempre vou ter, independente da concentração,
31 ou 38, os menores valores para o custo. Então, se eu for averiguar só a variável de resposta custo, o ideal, só dessa análise gráfica aqui, é que eu use o tipo de corante azulzinho, ó, tipo de corante A. Porque, independente da concentração, ele vai me trazer o menor valor possível para o custo. Já o corante B, ele sempre vai me trazer valores grandes para o custo, tá? Ou seja, usando a concentração menor para o tipo de corante B, o custo é maior. E aí, essa relação a gente consegue observar dessa forma, tá? Pessoal, e agora a otimização, que é onde a gente queria chegar realmente, tá? Observa aqui, eu tenho parâmetros. Quais são os parâmetros? Duas respostas: custo total e índice de fixação. A meta eu já coloquei aqui, que seria o menor valor possível, tá? Peso e importância são iguais para os dois. E aqui do índice a meta é maximizar. Qual é a solução? A solução que ele me deu é que você pegue essa concentração, utilize a concentração 38 gramas por litro e o tipo de corante B. E utilizando a concentração 38 gramas por litro e o tipo de corante B, você vai ter uma desejabilidade composta. Tem as desejabilidades individuais de cada um que eu vou mostrar, mas a desejabilidade composta vai ser 0,53. Não é uma desejabilidade tão elevada, ou seja, é como se esses dois fatores eles competissem a ponto de diminuir essa desejabilidade composta, tá, pessoal? Então, essa desejabilidade ela varia de 0 a 1. Aqui eu estou obtendo valor de 0,53. Valores de desejabilidade que são bons, eu já li, já encontrei em vários lugares, desejabilidades acima de 70, 80, 90. Vai mostrar que aqueles fatores e níveis que você escolheu para os fatores, eles estão contribuindo com uma importância muito semelhante para aquelas variáveis de resposta que você está estudando. Isso aí quando você tem a desejabilidade grande. Agora, quando a desejabilidade está menor aqui, como essa composta 0,53, isso está mostrando que há uma competição. Parece que se eu puxar só a otimização para custo, só quero otimizar custo, minimizar custo, eu vou ter uma configuração. Ou então eu só quero maximizar o índice, eu vou ter outra configuração. E aí existe uma competição entre essas configurações. A gente vai perceber isso agora, tá? Mas aqui eu estou obtendo um valor ideal, ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, Israel, para que você maximize ou amplifique, que maximizar dá a ideia de buscar o maior valor, né? Mas o custo a gente quer o menor. Então eu vou usar a palavra amplificar. A gente pode amplificar o valor para mais ou para menos, né? Mas olha só, para eu amplificar simultaneamente essas duas variáveis de resposta, quais são as melhores configurações para os fatores? Ele está dizendo, ó, use uma concentração 38 gramas por litro com o corante B, que você vai ter simultaneamente o menor custo e o maior valor de índice de fixação de tinta. Isso é mágico, isso é perfeito, né, gente? Agora vamos olhar aqui a predição de múltiplas respostas. Ele deu a configuração. Aqui ele mostrou o valor dos ajustes, seria a média para o custo total e fixação de tinta. O intervalo de confiança, que está um intervalo de confiança muito interessante, né? Ou seja, quando você utilizar a concentração de 38 e tipo de corante B, é como se você sempre fosse encontrar, ou em 95% das vezes, vamos dizer que você faça esse experimento 100 vezes. Das 100 vezes que você fez, 95 vezes você encontrou valores que vão cair dentro desse intervalo, tanto para o custo total quanto para o índice de fixação de tinta, tá? E aqui está o intervalo de predição, que é outra coisa que depois eu posso comentar. Mas olha aqui, esse gráfico de desejabilidade é muito interessante, tá? Olha só. Aqui ele vai me dizer uma desejabilidade composta, tá? Ele fez aqui, ó, o gráfico. Esse gráfico aqui é porque eu tenho uma série de valores específicos, né? Aqui eu só tenho 2 pontos porque eu só tenho, é um binomial, né? Ou isso ou aquele, ou corante A ou corante B. Não tem metade do corante A, metade do corante B. Isso a gente não fez, né? Poderia ter feito. Testado 3 níveis, um nível intermediário aqui. Seria 34, alguma coisa, né? E aqui testado a mistura, 50% de um para o outro, mas não seria bom, porque o ideal seria já um planejamento de misturas, é outra coisa. Essa desejabilidade composta mostra 0,53, tá? E aqui a gente está vendo as desejabilidades individuais, só para o custo ou só para o índice também, tá? Gente, aqui a gente pode trabalhar um pouco. Aqui ele já vai dar qual é a melhor configuração para
maximizar a concentração e minimizar o custo simultaneamente. Mas olha que coisa interessante. Se eu clicar nesse 38, eu posso aqui definir um outro valor. É dentro do range, eu não posso fugir do range. Eu não trabalho 31 a 38, não posso colocar 45 agora. Mas aqui eu posso colocar 35. Se eu der o OK aqui, eu vou encontrar que o que é que vai acontecer em relação ao meu valor total, né, e aos meus valores individuais, tanto para o custo, que agora foi para 59, quanto para o índice, que agora foi para 4,8, né? Quando eu altero a minha conta para 35. Se eu colocar 31, aí eu já vou obter outros valores também, tá? Percebe que o 31 aumenta o índice, mas aumenta o custo, tá? Aumenta o índice, aumenta o custo. Mas aqui eu vou manter o 38, porque foi o que ele definiu, né? E o tipo de corante também posso alterar, tipo de corante A e tipo de corante B, tá? E observar qual é o impacto que isso vai trazer nesses valores individuais aqui, tá bem, pessoal? Uma outra coisa que a gente também pode ainda trabalhar aqui, a predição de configurações atuais, ela vai me dar, vai me retornar a minha configuração de predição, tá? Eu também posso pegar esse gráfico aqui, essa listra vermelha vertical, e eu posso ir trabalhando elas. Olha que os valores estão mudando aí, ó. Por exemplo, se eu for trabalhar com consideração 33,37, qual é o resultado que ele vai me dar desse Y para custo total e desse Y para índice de maximização, ou índice de fixação, tá, gente? E aqui também eu posso alterar de A para B, e aí eu obter o resultado também. Aí eu posso brincar. Quando você tem uma série de variáveis de resposta, isso aqui faz muito sentido, né? Então isso aqui é muito, mas muito importante, gente, para qualquer pessoa que vá trabalhar com otimização. Essa é a função desejabilidade. Então seja muito bem-vindo ao mundo da otimização e da desejabilidade, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham não gostado, nem curtido, mas amado esse vídeo, porque ele foi produzido com muito carinho e com muita dedicação também. Dá muito trabalho para produzir, mas eu faço isso com muita vontade de fazer com que as pessoas compreendam como funciona esse mundo tão espetacular, tá? Da melhoria de dados, de resultados, através da aplicação de análise estatística, tá, gente? Então podem sempre contar comigo. Outra coisa, se você gostou aqui, não esquece de curtir, porque curtir dá uma força a mim para que eu produza mais vídeos, né? Mas não só curtir, compartilha esse link com os demais colegas que são da sua área, estão na indústria, com o seu chefe na indústria, com quem quer que seja, tá? Compartilha, indica o meu canal para outras pessoas para assistirem, tá? Você que é de pesquisa e desenvolvimento, trabalha em laboratórios de pesquisa, indica para o seu orientador, porque sem sombra de dúvidas, não só você, mas os seus colegas podem assistir e isso vai melhorar, gente. O meu objetivo é fazer com que seja melhorado esse nível de pesquisa e desenvolvimento, não só dentro da indústria, como também fora dela, dentro das empresas de serviço, tá? Não perde o próximo vídeo sobre aplicações inovadoras, tá? Do DOE em várias outras áreas, em áreas de serviço, inclusive, algo espetacular, em saúde, em logística. Gente, não perde, tá, gente? Então, é sempre um prazer estar aqui com você e eu vou me despedindo e a gente se encontra já nesse próximo vídeo, tá? Forte abraço, tudo de bom, até lá!